No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo o que existe foi criado por Ele. Cada estrela, cada vida, cada respiração vieram por meio da palavra viva. Mas essa palavra eterna não ficou distante. Ela se fez carne e habitou entre nós. Jesus, Deus andando em nosso chão. A luz que brilhou nas trevas, e as trevas não puderam vencê-la. Ele veio para os seus, mas muitos não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não importa quem você seja, nem o que tenha feito. Você pode nascer de novo, não da carne, mas de Deus. O Verbo se fez carne por você, para que você não ande mais em trevas, mas tenha a luz da vida. Ele é o princípio. Ele é a vida que nos guia. Receba essa verdade hoje e viva plenamente. Você já se sentiu vazio, como se sua vida tivesse perdido o sabor? Na Galileia, numa festa de casamento, algo inesperado aconteceu. A alegria estava ameaçada. O vinho acabou, mas Jesus estava lá. Sem fazer alarde, ele pediu que enchessem potes com água. E o que parecia comum se tornou um milagre. Água virou vinho. Não qualquer vinho, o melhor vinho. Porque quando Jesus entra, tudo muda. Ele transforma o ordinário em extraordinário. Transforma a tristeza em celebração, falta em abundância, vergonha em honra. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Mas ele não parou ali. Hoje, ele quer transformar sua vida, seu casamento, sua mente, seu coração. Você se sente vazio? Jesus pode encher você com algo novo. Você está pronto para deixar Jesus transformar sua história? Aceite o convite. O milagre começa com a fé. Jesus ainda transforma. Deixe Ele transformar você. Você já ouviu falar de condenação? Não estou falando da justiça dos homens, mas da justiça de Deus. João capítulo 13, verso 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você entendeu? Não é uma questão de ser bom ou ruim, é uma questão de crer ou não crer. Jesus veio ao mundo como a luz, mas o mundo amou mais as trevas. Por quê? Porque a luz revela o que está escondido, e muitos preferem viver no escuro para esconder seus pecados. Mas há uma saída, uma chance, uma esperança. Jesus não veio para te condenar, ele veio para salvar. E essa salvação é gratuita, mas exige uma decisão: crer ou rejeitar. Você pode continuar fugindo da luz, ou pode vir para ela, ser perdoado e viver uma nova vida. Hoje, você pode crer em Jesus, agora mesmo onde você está. Ele te ama, ele te espera. A escolha é sua. Se você quer entregar sua vida a Jesus, ore com sinceridade. Peça perdão. Creia que ele morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia. A condenação é real, mas a salvação também. Jesus é a luz. Decida e venha para a luz. Eles saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. João 4:30. A mulher samaritana havia encontrado algo tão valioso que não conseguiu guardar só para si. Ela correu para sua cidade e o povo correu para ver aquele que poderia ser o Messias.
Enquanto isso, os discípulos insistiam para que Jesus comesse, mas ele respondeu: Eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. João 4:32. Seu alimento era fazer a vontade do Pai, salvar vidas, transformar corações. Jesus olhou para os campos e disse: Vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O coração das pessoas está sedento e o tempo da colheita é agora. Por causa do testemunho daquela mulher, muitos samaritanos creram. E quando eles ouviram o próprio Jesus, disseram: Agora cremos, não apenas por causa do que você disse, mas porque nós mesmos ouvimos. João 4:42. Jesus ainda transforma histórias. Talvez você seja como aquela mulher, sedento, ferido, à margem. Mas um encontro com ele pode mudar tudo e impactar muito mais do que só a sua vida. Venha e veja o Salvador do mundo. João 4:42. Jesus continua transformando vidas hoje. Veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Você já se sentiu esquecido, preso em uma situação sem saída? Em João 5, encontramos um homem assim, 38 anos paralítico, deitado ao lado de um tanque, esperando um milagre que nunca vinha. Enquanto outros passavam na frente, enquanto ninguém o ajudava, ele foi se acostumando com a dor, com o fracasso, com a espera. Mas um dia, Jesus chegou e perguntou algo poderoso: Você quer ser curado? Não foi só uma pergunta física, foi uma pergunta para a alma. Jesus não esperou o tanque se agitar. Ele é maior que qualquer método, maior que qualquer sistema religioso. Ele simplesmente disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. E o milagre aconteceu. Hoje, Jesus também te pergunta: Você quer ser curado? Não importa há quanto tempo você sofre. Jesus ainda cura. Jesus ainda restaura. Ele não veio para te deixar esperando. Ele veio para te levantar. Creia, levante-se, ande com Ele. Não espere o milagre vir da água. O milagre vem de Jesus Cristo. Você já sentiu um vazio que nem a comida consegue preencher? Vivemos correndo atrás de pão, sucesso, prazer, mas ainda estamos com fome. Fome de algo que este mundo não pode dar. Em João capítulo 6, Jesus alimenta milhares com apenas 5 pães e 2 peixes. Mas depois, ele diz algo ainda mais poderoso. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Jesus não veio apenas matar a fome do corpo. Ele veio saciar a fome da alma. Ele é o alimento eterno, o pão vivo que desceu do céu. E hoje, Ele está chamando você. Não importa quem você é ou o que fez, venha. Receba o pão que dá vida eterna. Receba Jesus. Curta, compartilhe e leve essa verdade para alguém que tem fome. Você sente que falta algo, mesmo tendo tudo? Você pode estar cercado de pessoas, conquistas, conforto, mas ainda assim sentir uma sede que nada deste mundo consegue saciar. Jesus sabia disso, e no meio da multidão, ele se levantou e gritou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não importa sua religião, sua história, seus erros, Jesus está te chamando hoje. Você não precisa mais viver seco por dentro, tentando preencher o vazio com coisas passageiras. A água viva não é religião, é relacionamento, é Jesus. Hoje, você pode beber da fonte que nunca seca.
Apenas diga: Jesus, eu quero te conhecer. Enche o meu coração. Ele está ouvindo. Ele te ama. Ele é a fonte. Você já tentou de tudo. Agora experimente a única fonte que nunca seca: Jesus. Você está perdido na escuridão, mas há uma luz que nunca se apaga. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Não importa quão escura esteja sua vida, se você o seguir, nunca mais andará em trevas. Há momentos em que parece que tudo está escuro, decisões, dores, culpas. Mas Jesus não veio para te condenar, ele veio para te iluminar. Seguir Jesus é encontrar direção, é ver sentido, é respirar esperança. Muitos já viveram como você, perdidos, feridos, sozinhos, mas encontraram a luz. Hoje eles vivem, perdoaram, foram perdoados e encontraram paz. Jesus está aqui, agora. Ele não te força, ele te convida. A luz está acesa. Você só precisa dizer: sim, Senhor, me guia. A luz ainda brilha e ela te espera. A escuridão não vence a luz, e hoje, a luz do mundo está te chamando. Você já se sentiu invisível, como se ninguém visse a dor que você carrega desde que nasceu. Havia um homem, cego desde o nascimento. Todos o conheciam como um erro, um castigo, um caso perdido. Mas Jesus viu algo que ninguém mais via: um propósito. Jesus parou, se aproximou e fez o impensável. Deu visão a quem nunca tinha visto a luz. Aquela vida, desprezada por muitos, foi transformada diante de todos. Talvez você esteja no escuro. Talvez pense que sua história está condenada. Mas Jesus ainda vê, e quando ele vê, ele age. Ele transforma. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Essa luz não é só para os olhos, mas para a alma. E hoje, essa luz pode alcançar você. Não importa o que te fizeram acreditar, Jesus te vê e ele pode mudar tudo. A escuridão não tem a palavra final. A luz chegou. Mesmo quando ninguém te vê, Jesus te enxerga. E a luz dele pode mudar tudo. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque essa pergunta dividiu toda uma multidão e pode transformar a sua vida agora. Em João 10, muitos não conseguiam entender quem era Jesus. Uns diziam: ele está endemoniado. Outros respondiam: mas como alguém assim pode abrir os olhos de um cego? E hoje, o mundo continua dividido. Mas Jesus falou claramente: eu disse a vocês, e vocês não creram. As obras que faço em nome do Pai testificam a meu favor. Ele não veio apenas com palavras, veio com amor, com poder e com a verdade que liberta. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se você sente que seu coração está ouvindo algo agora, talvez seja o pastor te chamando. Jesus não fugiu do confronto, não recuou diante das pedras. Ele foi até o fim por amor a você. E ainda hoje, ele está dizendo: creia em mim, mesmo que seja só pelas obras, para que você saiba e creia que o Pai está em mim e eu no Pai. Você crê? Mesmo que o mundo não creia, o amor de Jesus continua chamando você pelo nome. Ela quebrou o vaso e entregou tudo, porque quando se trata de Jesus, nada é caro demais. Maria não economizou o amor. Ela não mediu consequências. Ela derramou o perfume mais caro, porque Jesus merecia tudo.
mas nem todos entenderam. Judas criticou, chamou de desperdício, mas Jesus defendeu. Deixa ela em paz, ela fez isso para o meu sepultamento. Ele sabia que a cruz estava próxima, sabia que a dor viria. Mesmo assim, continuou. O povo gritava Hosana, mas poucos dias depois, gritaram crucifica. Jesus sabia, e mesmo assim, foi até o fim. Por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Hoje, Ele ainda espera pelo seu coração. Você vai entregar tudo ou vai guardar o vaso? Ela quebrou o vaso por amor, entregando o que tinha de mais precioso. Mas Jesus quebrou o próprio corpo como sacrifício vivo por você. O rei se ajoelhou para lavar os pés dos traidores. Ele sabia que a cruz estava próxima, sabia que seria traído, que seria abandonado. E mesmo assim, Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, se ajoelhou e lavou os pés sujos dos discípulos. Até os pés de Judas, ele lavou por amor. Enquanto o mundo briga por poder, o Filho de Deus nos ensina a servir. Enquanto muitos cobram amor, ele nos deu amor de graça. João 13 não é só uma história sobre pés lavados, é sobre um coração quebrantado, sobre humildade que transforma, sobre um amor que não desiste, mesmo quando sabe que será rejeitado. E hoje, ele continua ajoelhado diante de corações sujos, esperando apenas uma resposta. Você deixa eu te lavar? Deixe Jesus te limpar. Deixe Ele tirar o peso da culpa. Ele se abaixou porque te ama. O Deus eterno se ajoelhou para tocar os pés da humanidade. Isso não é religião. É amor em sua forma mais pura. E se hoje fosse seu último dia, você saberia para onde vai? Você já sentiu medo do futuro? Já se perguntou o que vem depois da morte? Jesus sabia que o coração dos seus discípulos estava inquieto, e ele disse: Não se turbe vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. João 14:1. Ele prometeu um lugar preparado, um lar eterno, um caminho seguro. Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Você está perdido? Confuso? Cansado? Jesus não oferece religião. Ele oferece vida, paz, certeza. Você não precisa mais andar sozinho. O caminho está diante de você. E tem um nome: Jesus. Escolha hoje o caminho. Escolha a verdade. Escolha a vida. Jesus Cristo não é um dos caminhos. Ele é o caminho. Sem Ele não há direção, não há verdade, não há vida. Você já pensou que alguém te amou tanto, a ponto de morrer no seu lugar? Jesus disse: O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Mas ele não parou aí. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. João 15:13. E foi isso que ele fez por mim e por você. Ele te escolheu. Não foi você quem escolheu Jesus. Foi ele quem olhou para sua história e disse: Você é meu amigo. Mesmo com falhas,
mesmo com pecados. Você até pode ter se afastado, mas Ele continua te chamando de volta. Um amor assim não pode ser ignorado. Se o mundo te rejeita, se as pessoas viram as costas, Jesus te escolheu. E Ele diz hoje: permaneça em mim. O mundo pode te odiar, mas Ele te ama. Você não está sozinho. Jesus quer caminhar com você. Volte hoje, volte agora, porque ninguém te amou como Ele. Jesus não te chamou de servo. Ele te chamou de amigo. E deu a vida por você e por mim. Você está chorando agora, mas Deus está preparando o seu sorriso. Jesus sabia. Ele sabia que os discípulos iam chorar, que o mundo pareceria desabar. Mas Ele também prometeu: a vossa tristeza se transformará em alegria. João 16:20. Às vezes parece que Deus está em silêncio, que estamos sozinhos. Mas foi justamente nesses momentos que Jesus nos deu uma promessa poderosa. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. O Espírito Santo não é uma ideia, é presença real. Ele está com você, mesmo agora, quando ninguém entende sua dor. Talvez você esteja cansado, confuso, chorando no secreto. Mas ouça, Jesus disse que o choro tem prazo de validade. Quando vier o Consolador, Ele vos guiará em toda a verdade. A verdade é: você é amado, escolhido, não foi esquecido. O mesmo Jesus que venceu a morte está dizendo hoje: eu venci o mundo. E porque Ele venceu, você também vai vencer. Não desista. A alegria já está sendo gerada no meio da sua dor. O Espírito Santo está agindo onde os seus olhos não alcançam. O seu amanhã será diferente. Creia. Sua dor não é o fim, é o começo da promessa. O Espírito Santo está com você. Você sabia que, antes de ser preso, Jesus orou por você? Sim, Ele pensou em você naquela noite sombria. Naquela última noite, com o coração apertado, Jesus não pediu por si mesmo. Ele orou por aqueles que viriam a crer. Ele orou por unidade, por amor entre nós. Ele pediu ao Pai que todos sejam um, assim como eu sou contigo. Ele sabia o que estava para acontecer, sabia da cruz, do abandono, do sofrimento. Mas mesmo assim, Ele pensou em você. Ele disse: Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo, onde eu estou. Isso é amor puro, amor que não desiste, amor que clama por comunhão, amor que olha para o futuro e te inclui nele. Jesus orou por você. Ele te viu antes mesmo de você nascer. Ele clamou por sua alma. Não ignore essa oração. Ele te chama hoje para estar com Ele, para viver em unidade, para conhecer o amor que transforma tudo. Você foi lembrado na oração mais importante da história. Jesus não esqueceu de você. Não esqueça dele. Diga sim ao amor que te alcançou antes mesmo do seu primeiro passo. Curta, siga e compartilhe essa oração com quem você ama. Você sabia que Jesus se entregou por amor a você, mesmo sabendo que seria traído, humilhado e preso? Ele poderia ter fugido, poderia ter chamado anjos, mas ele escolheu ficar por você, por mim. Naquela noite escura, no jardim, soldados armados vieram prendê-lo. E sabe o que ele disse?
sou eu. E todos caíram por terra. O Filho de Deus se entregando, calado, por amor. Judas o trai com um beijo. Pedro tenta lutar, mas Jesus o impede. Não é com espada que meu reino vence. Ele estava sendo levado, mas quem realmente estava no controle era ele. Jesus foi julgado injustamente, zombado, negado por Pedro, mas permaneceu firme, porque ele via você. Ele sabia que, 2000 anos depois, você ouviria essa mensagem. E mesmo hoje, ele continua dizendo: sou eu, sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Jesus não fugiu da cruz, ele correu em direção a ela, por amor. Hoje, ele espera por você. Arrependa-se. Creia. Ele já se entregou. Você aceita esse amor? Ele sangrou enquanto pensava em você, pregado numa cruz porque te amava. Pai, hoje eu me lembro da cruz. Me lembro do silêncio do céu, do teu filho sendo rejeitado, humilhado, coroado com espinhos. Mas ele permaneceu, mesmo ferido, mesmo sozinho, ele não desceu. Jesus suportou a cruz porque me viu. Viu meu nome. Viu meu pecado. E mesmo assim, me amou. Clavaram pregos em suas mãos. Transpassaram seu lado. Mas o que mais doeu foi o desprezo, a indiferença, a zombaria. Mas ele teimou em amar até o fim, até o último suspiro. Ele não morreu derrotado. Ele entregou a vida para que eu tivesse vida. E hoje eu escolho crer. Eu escolho te seguir, Jesus, porque tu me amaste primeiro, naquela cruz manchada de sangue e esperança. Se você está ouvindo essa oração, saiba que essa cruz também foi por você. Volte para Jesus. Ele te espera, com os braços ainda abertos. Você sabia que o túmulo estava vazio e que ele ressuscitou? Por você. Naquela manhã, enquanto o mundo ainda dormia, Maria Madalena correu ao túmulo, mas a pedra estava removida. Jesus não estava lá. Ela chorava até que ouviu Maria. Era ele, vivo, ressuscitado. O Salvador venceu a morte. Jesus apareceu aos discípulos. Eles estavam com medo, trancados. Mas ele entrou e disse: paz seja com vocês. Mostrou as mãos marcadas pelos cravos. A dor foi vencida. A cruz se transformou em vida. E naquele momento, eles creram. Mas Tomé duvidou. Disse: só creio se tocar. 8 dias depois, Jesus apareceu de novo e disse: toque em mim, Tomé, e não duvide. E Tomé se rendeu: Senhor meu e Deus meu. Ele ressuscitou por amor a você. Você não está esquecido. Creia e receba hoje essa paz.
Siga, comente e compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Você falhou feio, e ainda assim, Jesus te chama de volta. Você está ouvindo? Depois da ressurreição, os discípulos voltaram a pescar. Voltaram ao normal. E Pedro, aquele que havia negado Jesus 3 vezes, ele também voltou. Voltou com culpa, com vergonha. Mas Jesus apareceu. No meio da manhã, na beira do mar, com pão e peixe no fogo. E com o coração cheio de amor, Jesus olhou para Pedro e perguntou 3 vezes: Você me ama? 3 vezes, uma para cada negação. Porque Jesus não quer apenas nos perdoar, Ele quer restaurar nosso coração. Talvez você também tenha voltado ao normal. Talvez esteja carregando peso demais, culpa demais. Mas Jesus ainda te chama. Ele está à beira da sua vida, perguntando: Você me ama? E quando você diz sim, Ele te restaura. Ele te envia. Porque quem ama a Jesus sempre tem um novo começo. Siga, curta e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. E se Jesus aparecesse hoje para você e dissesse: Segue-me, o que você faria? Era a 3ª vez que Jesus aparecia aos discípulos depois de ressuscitar. Ali, à beira do mar, depois de um café da manhã simples, Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Porque 3 vezes Pedro o negou. E agora, 3 vezes Jesus o chama de volta. Jesus não estava condenando. Ele estava restaurando. Pedro havia falhado, mas Jesus não desiste de quem ama. E depois de ouvir: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus entrega uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Talvez você também tenha negado Jesus. Talvez tenha falhado, se afastado, mas Ele está aqui, agora, te chamando pelo nome e dizendo: Segue-me. Ele conhece teu coração. E mesmo assim, te ama profundamente. Jesus te chama hoje. Você vai segui-lo? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21:23. Siga, curta e compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas.